O Grande Conflito, capítulo 22. Profecias alentadoras. Quando se passou o tempo em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor, na primavera de 1844, os que pela fé haviam aguardado o seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse provado que tivessem seguido uma ilusão, sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus. Muitos continuaram a investigar as Escrituras, examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. O testemunho da Bíblia em apoio de sua atitude parecia claro e concludente. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores como no avivamento da vida espiritual entre os cristãos, havia testificado que a mensagem era do céu. E, posto que os crentes não pudessem explicar o desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência por que haviam passado. Entretecida com as profecias que tinham considerado como tendo aplicação ao tempo do segundo advento, havia instrução especialmente adaptada ao seu estado de incerteza e indecisão e que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que então lhes era obscuro à inteligência se faria claro no tempo devido. Entre estas profecias estava a de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança, é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa esta passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. Foi também fonte de encorajamento e conforto aos crentes uma parte da profecia de Ezequiel. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será diferida. Os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. Ezequiel capítulo 12, versos 21 a 25, 27 e 28. Os que esperavam se regozijaram, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de animação e esperança.
não fossem essas porções das Escrituras advertindo-os a esperar com paciência e a conservar firme a confiança na palavra de Deus, sua fé teria fracassado naquela hora de prova. A parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus capítulo 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até o segundo, a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da Igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito de sua vinda em seu reino e expôs a parábola que descreve as 2 classes de servos que lhe aguardam o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação de segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Nesta parábola, como na de Mateus 24, 2 classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e demora. Outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam se movido por um impulso de momento. Seus temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções, sem terem compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração. Tinham saído para encontrar-se com o Senhor, cheios de esperanças, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé, e sua luz se tornou bruxuleante. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo, é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sinceros começou logo a vacilar, arrefecendo seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Escritura Sagrada tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam derruir. Tosquenejaram todas e adormeceram, uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada.
Todavia, na noite de prova, a última pareceu perder, até certo ponto, o zelo e devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais puderam apoiar-se à fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de, por si mesmo, ficar em pé ou cair. Por este tempo, começou a aparecer o fanatismo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, condenando a todos os que não lhes sancionassem o proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio à causa da verdade. Satanás, por esse meio, estava procurando opor-se à obra de Deus e destruí-la. O povo tinha sido grandemente abalado pela obra do advento. Haviam-se-lhe convertido milhares de pecadores e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade, mesmo no tempo de tardança. O príncipe do mal perdia seus súditos e, no intuito de acarretar a ignomínia à causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Seus agentes estavam alerta para apanhar todo erro, falta e ato indecoroso e apresentá-los ao povo exageradamente, a fim de tornar odiosos os adventistas e sua fé. Assim, quanto maior fosse o número dos que ajuntasse para professar fé no segundo advento, possuindo-lhes, ao mesmo tempo, o coração, tanto maior vantagem alcançaria e chamava para eles a atenção como representantes de todo o corpo de crentes. Satanás é o acusador de nossos irmãos, e é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-o sob observação enquanto deixa ignoradas suas boas ações. Ele está sempre em atividade quando Deus opera pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agentes. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma, em toda a história da Igreja, foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas e que, portanto, colocavam as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de derruir o que Deus levara Lutero a edificar. E os Wesley e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte. Guilherme Miller não alimentava simpatias para com as influências que conduziam ao fanatismo. Declarou,
como o fez Lutero,